quando a gente fala, e aí do ponto de vista de compras, claro que a gente tem toda essa questão de risco, de controle, isso é extremamente válido e importante, mas a área de compras tem que pensar na eficiência de custos também, né? Claro. E aí a Atlas também te ajuda nesse sentido de procurar os melhores fornecedores para a tua mão de obra? Aí tem alguns viés aqui da resposta, mas sem dúvida nenhuma. Assim, ele tem um enorme potencial que está sendo criado para a gente explorar ali na frente. Porque a gente fala muito de Big Data, né? Analytics, etc. Mas para fazer Big Data, você tem que ter some data to start with, para começar. Se você não tiver dados organizados, estruturados, você nunca vai conseguir fazer analytics em cima desses dados. Então, a nossa arquitetura, que o Rogério explicou, eu vou só repetir, obviamente começa com a negociação, né? O comprador está ali buscando, faz cotação, usa lá os sistemas de cotação para premiar um fornecedor. Então, cria um pedido de compra no nosso ERP. Esse pedido de compra, por exemplo, ele está contratando um serviço de manutenção. Automaticamente, o nosso ERP, porque está definido lá no ERP que esse serviço de manutenção é um serviço que é feito internamente, tem consultoria que não vai mobilizar a gente. Aí não vai para a Atlas, a gente não acompanha dessa forma. Mas se for um serviço de manutenção, automaticamente esse pedido de compra vai migrar para a Atlas. É uma integração nativa, o comprador decidiu lá, vamos supor, 100 dinheiros, o pedido de compra, virou para a Atlas. Lá na Atlas, o fornecedor vai receber uma notificação dizendo, você recebeu o pedido de compra, suba os seus funcionários, mobilize os seus terceiros. Então, o fornecedor vai escolher o pedido de compra da Votorantim Cimentos, vai dizer, nesse pedido de compra eu vou subir esses 10 profissionais. Bota lá o CPF de cada profissional, diz o que cada profissional desse vai fazer, um é mecânico, um é soldador, um é técnico de segurança, etc. E em função dessas funções que os funcionários vão executar, o sistema vai dizer, então para o mecânico tem que apresentar documento A, B, C, D. Para um eletricista tem que apresentar o F, G, H, I. Depende da função, o sistema vai exigir documentos diferentes. O trabalhista, claro que vai ser sempre igual, mas o saúde e segurança vai variar em função da atividade que ele vai desempenhar. Então, ali a gente está checando a parte de saúde e segurança e garantindo que aqueles profissionais estão registrados, com carteira, etc. E isso vai garantir que as pessoas estão executando a atividade de forma segura. Mas também essa mobilização está nos municiando de dados que são essenciais para depois a gente gerenciar o custo. E quando ele apresenta a carteira de trabalho assinada ou o documento trabalhista equivalente, depois, na gestão mensal, através da CFIP, a gente acompanha o salário real, as horas extras que estão sendo remuneradas para aquele profissional, a gente acompanha, através da CFIP, se o profissional está afastado por alguma doença, se está alguém de licença maternidade, por exemplo, enfim, todas essas informações existem e são angariadas através do sistema que está monitorando ali e nos trazendo esses dados todos. Então, todos esses dados do que realmente a empresa terceirizada está pagando para os seus profissionais, todos esses dados estão sendo municiados para dentro do sistema da Atlas, virando um grande banco de dados. O que isso significa? Significa que, quando eu for negociar esse pedido de novo, por exemplo, eu posso vir na Atlas e dizer, a última vez que eu fiz essa atividade, o fornecedor me disse que ia fazer com 20 pessoas. Quantas realmente ele mobilizou? Ele disse que ia levar 15 dias passando pela catraca todas as 20 pessoas. Quanto realmente aconteceu? Não, ele trabalhou, durante 10 dias ele entrou com os 20, mas nos últimos 5 dias ele só passou metade do efetivo, ou seja, ele desmobilizou antes, mas toda essa informação, todo esse conhecimento que antes a gente não tinha, a gente passa a ter porque a gente está recebendo todos esses dados. E aí, quando o fornecedor, por exemplo, apresenta um pleito de reajuste anual, a gente pode voltar lá nele e dizer, quando você me apresentou o preço, você montou a sua proposta comercial, o seu BDI, dizendo que você tem um turnover de 4%, você tem um absenteísmo de X%, que você ia pagar piso mais 30% do piso daquela categoria. E eu estou vendo aqui que, felizmente, parabéns para você e para a gente, o seu turnover foi menor. A gente teve menos acidente, então você teve menos afastamento, menos isso, menos aquilo. Consequentemente, você está tendo menos custo para executar a atividade. Então, quem sabe, ao invés do seu pleito de reajuste, eu posso te apresentar um contrapleito buscando capturar parte dessa redução. Então, sim, tem um viés de custo que certamente vai nos ajudar bastante a financiar todo esse investimento. Dentro desse, até pegando o gancho aqui para completar a resposta também,
apesar do Henrique ter exposto super bem, a gente tem dentro desse viés, quando a gente nasceu para falar de gestão de terceiros, a gente nasceu com viés 100% de custo. Então, o que a gente fez? A gente criou automações de leitura de documentos, onde a gente trazia para o cliente a informação, primeiro, de encargos sociais e trabalhistas. Isso, quando faz cost breakdown, quando faz abertura de custo, é uma linha de precificação de serviço. E aí, como é que o mercado fazia? Fazia comparando. Eu vou lá fazer meu processo de sourcing, coloco uma linha do lado da outra e comparo. Ó, ele falou que maternidade é 1%, ele falou que é 0,8%, você falou que é 1,2%. Opa, então dá para ser 0,8%. E eu monto o cherry picking lá, pego o melhor de cada um e vou negociar assim. O que acontece? A gente saiu do comparativo e a gente foi para o real. O que está acontecendo na operação? Porque hoje você tem documentação trabalhista que vai trazer o dado, vai trazer a licença maternidade, vai trazer o acidente de trabalho, vai trazer as demissões. Então a gente começa a verificar isso. Um exemplo dentro de demissões. Quando a demissão é com justa causa, o funcionário pediu para sair, era um contrato de experiência que terminou, o funcionário se aposentou, ou qualquer outra situação que não seja uma demissão sem justa causa, qual é o custo rescisório do terceiro? Ele vai ter um custo novo de treinamento, de colocar uma pessoa nova lá. Mas ele não tem custo rescisório. Então hoje a gente consegue separar na vírgula o que está acontecendo na operação e quantificar isso. Então, depois para o time de compras, isso vira um dado do seguinte, olha, teu encargo era 75. A gente mediu a sua operação, não é mais o que o RH do terceiro disse, o que o mercado está te dizendo. Não. A sua operação é 64. Então você tem aqui 11 pontos percentuais para discutir. E aí, que momento você vai discutir isso? No momento que vem um pleito de dissídio, de reajuste contratual, você vai ter um gatilho adicional para colocar isso na mesa através de fatos e dados, e não mais de comparação, ou alguém no mercado faz, você também pode fazer. Então, a gente nasceu assim para a gestão de terceiros, e aí no início, lá atrás, a gente levava isso para os clientes, e os clientes falavam, não, mas eu não quero só olhar isso, eu quero olhar a documentação completa. E a gente foi avançando, e aí depois montamos um time trabalhista com advogados liderando essa equipe, montamos um time de segurança do trabalho também com pessoas com muita experiência de mercado liderando isso, para que justamente a gente pudesse trazer esses conhecimentos complementares e conseguir atender o todo da demanda dos clientes. Durante muito tempo, enfim, há muitos anos, Suprimentos fala que para contratar serviço a gente tem que fazer abertura de custos. A famosa planilha aberta, né, de custos, que vai detalhar lá a mão de obra, salário, custo do EPI, enfim, você pode ter diferentes níveis de granularidade. Mas muitos compradores acabam recebendo essas informações lá no múltiplos Excels que a gente recebe durante a cotação e não conseguindo usufruir daquilo para realmente fazer uma boa negociação. Né? Então, o que a gente tem feito com as ferramentas da Atlas é usado o sistema desde a cotação. Né? Então, quando você for pedir para o fornecedor a proposta, realmente trabalhar com ele no espírito de open book, de realmente me explique como é que você está compondo o seu preço. Porque o que é custo, quem sabe a gente trabalha junto para eliminar. O custo é bom nem para mim nem para ele. Né? Então, vamos definir quais são os custos reais da sua proposta, quantas pessoas você precisa, por exemplo, e quanto você vai pagar para cada pessoa, só para simplificar o exemplo, e vão definir com a sua margem de lucro, né? Quanto que é justo que você aufira de lucro dentro desse processo. Porque depois, quando o mundo real acontece, e a gente vai levantando as informações do que pela CFIP, através da documentação trabalhista mensal, etc., para ver o que realmente aconteceu, você vai ter um delta, necessariamente. Entre a teoria e a prática sempre existe uma distância. Aí você tem a proposta inicial do fornecedor muito bem montada, através da ferramenta, muito bem detalhada, e você tem a realidade. E aí você pode dizer, a sua margem, com tudo que está acontecendo, a sua margem de lucro, que a gente negociou por 10, está em 8, quem sabe, ou está em 12. Então vamos ajustar os preços para o que realmente nós combinamos. Nós negociamos que o seu lucro ia ser de X. E além disso, a produtividade, quem sabe a gente, lá no começo, imaginou que a atividade ia precisar de X pessoas trabalhando, ou X horas de trabalho, e pode ser mais ou pode ser menos. A gente vai ter essa informação através do sistema, e se for mais, a gente tem que equilibrar, porque o fornecedor está com a margem de lucro menor do que deveria, e isso não é sustentável por longo prazo. A gente preza por parcerias realmente de longo prazo, justas e corretas. O fornecedor tem direito ao lucro dele, e a gente quer que ele lucre dentro do que foi combinado, dentro do que foi acertado, nem mais nem menos. Mas quem sabe ele está conseguindo ser mais produtivo. Né? E essa produtividade, ela é resultado da parceria, resultado que a gente está construindo e aprendendo juntos. Então vamos
medir quanto essa produtividade está realmente acontecendo entre a proposta e o mundo real, e vamos dividir esse bolo, né? Bom para todo mundo, e a gente segue a parceria daí em diante. E nesse ponto que o Henrique está colocando, é bastante importante a gente deixar para as pessoas a mensagem do seguinte: ninguém no Brasil vai comprar serviços olhando o headcount, ninguém compra mais. Antigamente se comprava assim, hoje em dia não, se modernizou. Hoje em dia você compra o serviço, a entrega do serviço. Porém, independente do modelo que você optou por acompanhar aquele serviço, eu optei por fazer por SLA, eu optei por fazer por tonelada extraída, independente do indicador, o ofensor de custos, quando a gente vai falar de mão de obra no Brasil, é o custo de pessoas, equipamentos e materiais. Então, a partir do momento que eu consigo acompanhar o ofensor de custos, eu vou conseguir ter gatilhos. Então, eu posso continuar tendo a gestão por serviço, eu posso continuar tendo a precificação final por um indicador, mas no final do dia, o que é o indicador? Exemplo da tonelada extraída. O que é a tonelada extraída? É quantas toneladas as pessoas com aqueles equipamentos e materiais conseguem fazer. E aí o fornecedor vai fazer uma conta. Olha, com X pessoas, X equipamentos e Y materiais, eu extraio Z toneladas. E vai dar um preço na tonelada. É assim que é feito o preço. Uhum. Então, quando a gente consegue acompanhar o indicador de custos, a gente passa a ter um gatilho muito forte. E isso é legal porque o mercado ele foi cada vez mais avançando em produtos com isso. Então, a gente tem, por exemplo, a Cost Drivers no mercado, super famosa. Muita gente usa. Cost Drivers, parceira do café, Eric. Um abraço, Eric. Pode falar. Propaganda de graça. Então, assim, mas merece. Não, é bom, é bom. E aí você tem a Cost Driver. Por que as empresas contratam? Porque elas querem sair de indicadores comuns e irem para um indicador específico. Se eu estou olhando para essa xícara e parte dela é dólar, eu quero acompanhar o que está acontecendo com o dólar. Se parte dela é cerâmica, eu quero acompanhar o que está acontecendo com a cerâmica. Por quê? Quando eu for sentar com o meu fornecedor, eu posso ter o IPCA aqui e a cerâmica caiu no tempo, ou o dólar caiu. E aí eu tenho gatilhos. E para serviço é a mesma coisa. Só que o mercado foi avançando cada vez mais para a lógica de eu compro o serviço. Não tem problema, pode comprar, porque é melhor para gerir, é mais fácil. Só que, cara, o ofensor de custo a gente é comprador. Ofensor de custo é pessoa, equipamento e material. Então a gente não pode perder esse viés. E aí, basicamente, as soluções elas vão ajudar com que o comprador ou entenda melhor esse viés, ou às vezes até o detalhe da legislação que ele não precisa conhecer, as plataformas tragam isso para ele de forma automática, para ele conseguir se beneficiar disso.